Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário, pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 72 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 168 e 169 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a desenvolver a jornada normativa operária brasileira a respeito dos preceitos de medicina e segurança do trabalho. Diz o artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho que exames médicos serão obrigatórios por conta da empresa nos seguintes eventos: admissão, demissão e em atividades periódicas. O Ministério do Trabalho e da Previdência baixará respectivas instruções a respeito da exigência desses exames. E outros exames complementares também poderão ser exigidos. Ora, importante ressaltar neste estudo a respeito do artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho que os exames médicos visam justamente a atestar a rigidez física e mental dos trabalhadores durante todo o período em que estiver vigente o contrato individual do trabalho, mantido entre o empregador e seus empregados, além de que possa servir de parâmetro para que sejam adotadas medidas de segurança e medicina do trabalho, no sentido de evitar a presença tanto dos acidentes quanto das doenças profissionais dentro do meio ambiente de trabalho onde estejam incertos aqueles empregados. Os exames médicos são, portanto, obrigatórios e são sempre custeados pelo empregador. Portanto, o empregador não pode fazer nenhuma cobrança do empregado relativa ao custeio desses exames médicos obrigatórios. Esses exames médicos obrigatórios acontecerão no período de admissão do empregado, na sua demissão ou periodicamente, de acordo com as normas e instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência a respeito da exigência e da periodicidade destes exames. Todavia, não só os exames de admissão, demissão e periódicos podem ser exigidos, havendo outros exames complementares a estes que poderão ser obrigatórios de acordo com o estabelecimento das suas atividades pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
O Ministério do Trabalho e Previdência, de acordo com os rigores da atividade exercida, estabelecerá o cronograma de exames periódicos a ser cumprido pelas empresas, sendo, via de regra, a atividade a ser prestada com fincas a esses exames de natureza anual. Embora, normalmente, o estabelecimento destas atividades de exames médicos destinados aos empregados pelos empregadores tenha naturalmente o estabelecimento de periodicidade anual, pode ser que o Ministério do Trabalho e Previdência determine que, por força da atividade exercida pelos trabalhadores aos seus empregadores, esta periodicidade de ser anual dos exames periódicos seja estabelecida de forma diferente, sendo para mais ou para menos a respeito deste período. O empregador manterá obrigatoriamente no ambiente de trabalho material necessário à prestação dos primeiros socorros ao empregado, de acordo com o risco da atividade. Portanto, o artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a desenvolver nossos entendimentos nessa nossa aula de número 72 deste nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho, além de determinar a obrigatoriedade do empregador realizar exames médicos em seus empregados, também deverá manter obrigatoriamente. Portanto, as duas regras são obrigatórias e não pode, portanto, o empregador se eximir de cumpri-las sobre as penas da lei. Ele deverá obrigatoriamente manter no ambiente do trabalho material necessário à prestação dos primeiros socorros ao empregado, de acordo com o risco daquela atividade profissional que está sendo desenvolvida por eles. É importante esclarecer neste momento que não se trata daquele kit malfadado que foi criado para que cada motorista trouxesse dentro do interior de seu veículo para justamente a prestação dos primeiros socorros. Este aqui tem que ser efetivamente um kit necessário à prestação dos primeiros socorros, com toda a determinação de materiais necessários a tanto. E, portanto, não pode ser qualquer kitzinho, tem que ser realmente uma coleção de materiais necessários e úteis à prestação dos primeiros socorros ao empregado. Lembrando sempre que o fato de trazer dentro do meio ambiente de trabalho este tipo de material não exime o empregador de manter também em seu arcabouço jurídico a necessidade de prestar toda a assistência necessária ao empregado vitimado por um acidente, devendo, pois, ele se valer dos serviços médicos do SAMU municipal ou outro qualquer tipo de presença de médicos e socorristas dentro do ambiente laboral que podem ser conveniados com a empresa. Aqui cabe uma observação bastante interessante a respeito desse artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, que ele determina
que os resultados dos exames médicos periódicos, admissionais ou demissionais, sejam destinados ao trabalhador. Ocorre que é preciso que se observe neste momento os preceitos de ética médica, porque nós estamos a viver uma época em que a imagem do trabalhador e a sua vida pessoal devem ser preservadas acima de tudo. Portanto, quando os resultados dos exames forem destinados ao trabalhador, ao empregado, estes deverão estar cobertos pelo sigilo necessário para evitar que outras pessoas que não o próprio empregado e o seu serviço médico estejam a par do que está acontecendo com aquele trabalhador propriamente dito. E não pode haver qualquer divulgação destes resultados a qualquer outra pessoa estranha a esta relação de médico e paciente. Portanto, ao entregar os resultados dos exames ao empregado, a empresa tem necessariamente que tomar cuidado para não atingir a imagem e a intimidade daquele trabalhador. Não é possível, portanto, que a empresa coloque em lugar onde tem acesso o conjunto de trabalhadores ou determinados trabalhadores de determinado estabelecimento ou seção aqueles resultados dos exames periódicos admissional e demissional do empregado atingido. Deve ser feita essa observação sempre que houver a necessidade, e há sempre essa necessidade de acordo com o que emana do artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a desenvolver nossos entendimentos neste momento, há sempre essa necessidade de preservar a intimidade e a imagem do trabalhador objeto daqueles exames médicos cumpridos. Embora não possam ser exigidos do empregado, via de regra, os exames toxicológicos, porque justamente esse tipo de exame, se positivo, ele pode gerar uma agressão à imagem daquele empregado, ou podem ser objeto de divulgação indevida do resultado desses exames. É claro que podemos separar neste momento aqui dois tipos de situação. A primeira, o exame toxicológico deu negativo, portanto o empregado não tem em sua vida pessoal a pecha de usuário de qualquer tipo de droga. Ou a segunda, quando esse exame toxicológico é positivo e, portanto, o empregado teria maculado a sua imagem, o seu modo de ser visto pela sociedade em que ele encontra-se incerto e mesmo pelos seus colegas de trabalho. Portanto, não deve haver, de maneira alguma, a divulgação do resultado desses exames toxicológicos. Eles não são obrigatórios, tá? Via de regra, não são obrigatórios, mas podem se tornar eivados dessa característica, tanto na admissão como na demissão, em caso de motoristas profissionais, com direito, em caso de positivo, à contraprova. Portanto,
No caso dos motoristas profissionais, já que a atividade exercida ela põe em risco não só a sua própria rigidez física, mas também a rigidez física de outras pessoas, pode ser exigido o exame toxicológico. Neste caso, os motoristas profissionais, eles têm que obrigatoriamente se sujeitar a esse tipo de exame para evitar que esse tipo de atividade de utilização de drogas ou outras substâncias psicoativas sejam disseminadas dentro do meio ambiente de trabalho dos motoristas e causem danos não só ao empregador, mas também à própria vida do empregado e de terceiros, tanto no campo, na esfera material, quanto na esfera da vida. Portanto, será obrigatório o exame toxicológico com a janela de detecção mínima de 90 dias, ou seja, o exame toxicológico ele terá que abranger uma janela de detecção mínima de 90 dias, específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou comprometam a capacidade de direção. Lembrando a todos que, neste caso, o exame toxicológico, embora via de regra não esteja ele sendo considerado como um exame obrigatório para outras atividades, no caso dos motoristas profissionais, esse é obrigatório e deve ter uma janela de detecção mínima de 90 dias, específica para substâncias psicoativas que causem dependência ou comprometam a capacidade de direção daquele empregado, podendo ser, para tanto, utilizado o exame previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Desde que esse exame previsto no Código de Trânsito Brasileiro tenha sido realizado nos últimos 60 dias. Ou seja, não pode ser um exame que tenha tido sua efetivação há mais de 60 dias. Portanto, será obrigatório o exame toxicológico para os motoristas, com janela de detecção mínima de 90 dias, específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou comprometam a capacidade de direção do empregado, e podem ser utilizados para tanto os exames previstos no Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, desde que esse último exame seja realizado no lapso temporal inferior a 60 dias. Diz o artigo 169 da Consolidação das Leis do Trabalho que é obrigatória a notificação das doenças profissionais produzidas em face da aridez do meio ambiente do trabalho, comprovadas ou suspeitas. Ou seja, é obrigatória a notificação pelo empregador ao Ministério do Trabalho e Previdência, através de seus organismos competentes para tanto, sobre a existência de doenças profissionais produzidas em face da aridez do meio ambiente de trabalho em que os empregados estejam a desenvolver suas atividades profissionais cotidianas, mesmo que esta constatação
das doenças profissionais seja uma mera suspeita, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Previdência específicas para tanto. Portanto, havendo a incidência de alguma doença profissional que tenha como etiologia o meio ambiente do trabalho em que os profissionais estejam a desenvolver suas atividades cotidianas para seus empregadores, a empresa é obrigada a comunicar este evento ao Ministério do Trabalho e Previdência, para que sejam tomadas as providências relativas àquela incidência da doença profissional e tentar, através das normas regulamentares a respeito desta doença, minimizar o impacto das mesmas sobre aquele meio ambiente do trabalho, ainda que essas doenças não sejam comprovadas, mas estejam no campo das meras suspeitas. Bom, estas eram as informações que nós gostaríamos de trazer a vocês nesta nossa aula de hoje, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos nessas nossas aulas e suplicar ainda uma vez mais que vocês deixem seus likes nas mesmas e se inscrevam no nosso canal, porque é através destes eventos que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de levar o conhecimento aqui dispensado ao maior número de pessoas interessadas e aos alunos, ampliando cada vez mais o leque de nossa distribuição do conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado a todos.